Capítulo 17. Dificuldades na tarefa. A serviço da divulgação do Espiritismo, enfrentas desafios e dificuldades que te surpreendem. É muito fácil semear em solo preparado. Desafiadora, no entanto, é a tarefa de arrotear o terreno dos corações, cuidar de predispô-los à insementação do reino de Deus, quando os interesses estão voltados para a conquista dos recursos terrestres. Educados para ter e poder, os seres humanos lutam denodadamente pela posse, empenhando-se em conquistar prestígio, recursos endinheirados para desfrutar as comodidades, os gozos imediatos, mesmo que entorpecentes e frustrantes. Trata-se de uma velha cultura filosófica portadora de segurança, conforme os padrões sociais de todas as épocas do passado. Desse modo, é natural que encontres pessoas inescrupulosas que se utilizem da tua ingenuidade para retirar proveito imediato, especialmente econômico se podem, comprometendo-se apenas de forma aparente, sem interesse real pela transformação moral íntima para melhor. Tu, que conheces Jesus, ainda te espantas ante a incredulidade conveniente de algumas dessas almas reencarnadas, que se permanecem enregeladas no materialismo religioso a que se vinculam igualmente por aspirações imediatistas. Supões que são espíritos enfermos e tens razão, porque o mal em que se comprazem é um estado primário da sua evolução. A astúcia de que dão mostras é filha do seu instinto felino, em razão da pobreza de inteligência para agir corretamente. A maneira como se conduzem corresponde ao seu nível de consciência de sono, que lhes confere o estatuto de atraso moral e espiritual. Mancomunados com entidades perversas da erraticidade inferior, são excelentes instrumentos utilizados para a manutenção na Terra do estado de sofrimento em que o planeta se encontra, assim como seus habitantes. Zombando de tudo e de todos, o tempo também os desgasta e os encaminha na direção da morte, por mais longa que seja a sua peregrinação física, quando, então, e somente aí, às vésperas da viagem de retorno, dão-se conta da oportunidade aplicada indevidamente, quando não o fizeram destrutivamente, despertando o desejo de recomeçar, de refazer o caminho, de recuperar-se. Como a imortalidade é o triunfo da vida, terão oportunidade de aprender pelo sofrimento lapidador das anfractuosidades do espírito, transitando novamente pelos mesmos caminhos, porém em condições deploráveis, que lhes constituirão bênção renovadora, lamentarão os prejuízos e se predisporão à conquista dos valores eternos, aqueles que não enferrujam, que os ladrões não roubam nem as traças devoram. Ninguém ficará à margem da lei do progresso, sendo arrastado, quando se obstina em permanecer avançando contra a correnteza. O seixo e o troço de madeira que tentam dificultar o curso d'água permanecem obstaculizando-o até o momento em que a correnteza se torna forte e dominadora. Assim é vida. Nunca te faltes o desânimo ante as dificuldades na tarefa. Com as dificuldades adquiridas pelas conquistas da ciência e da tecnologia, que tornaram o mundo uma aldeia global, conforme se referem muitos comunicadores, os obstáculos ao bem estão sendo diluídos pelos recursos advindos desses notáveis instrumentos, especialmente os de natureza virtual. Insiste, portanto, no programa que traçaste para a tua existência atual, porque são muitos outros aqueles que aderem a Jesus e que se permitem as modificações necessárias para a conquista do reino. Também já transitaste pelas mesmas veredas em sombras e equívocos lamentáveis. Trazes da grande noite da alma as marcas profundas dos compromissos infelizes, quando poderias tê-los vivenciado de maneira edificante. Convidado, porém, pelo amor não amado, agora deixa-te arrastar pelo canto e encanto, entregando-te a ele e desejando que todos também o conheçam.
É normal, por conseguinte, que te afeições à lavoura dos corações endurecidos, à transformação do solo humano, em carência de fertilidade e de arroteio cuidadoso, devendo trabalhar com paciência e total confiança nos resultados que advirão após o teu esforço, mas que não te pertencem. Quem planta a couve espera colhê-la amanhã. Quem planta a árvore frutífera igualmente anela pelos seus frutos, que nem sempre tem oportunidade de recolher. Mas quem planta vidas entrega-as à correnteza do tempo, sem a preocupação de reunir qualquer tipo de benefício imediato. Tens a tarefa que te impuseste de produzir recursos que sejam úteis a todos que te cercam ou que venham sobre as tuas pegadas. Faze o melhor ao teu alcance, distribuído sementes de luz como o sol benfazejo que beija o charco tomado do mesmo carinho com que oscula as pétalas de delicadas rosas. Sob o comando de Jesus, as dificuldades tornam-se conquistas valiosas, assim como os cardos na primavera cobrem-se de delicadas flores. A tua é a tarefa de servir e não dispões de outros meios, senão esses que te induzem a produzir sempre mais com entusiasmo e alegria. Mesmo quando o serviço não te corresponda ao aspirado, permanece em júbilo pela honra de haveres sido convidado para sua execução sem nenhum tipo de conflito. Diante daqueles que produzem confusão e espalham desavenças, mantém-te em paz interior e ajuda-os com bondade, porque eles estão enfermos e ignoram a doença que os devora. Ninguém é feliz pelo desejo de o ser, mas por circunstância que às vezes lhe escapa ao discernimento. É certo que se é responsável pelas ocorrências infelizes a que dá lugar, assim como pelos deslizes a que se entrega. Essa, no entanto, é uma questão que diz respeito a cada um, e não ao teu julgamento. A ti compete auxiliar sempre e compadecer-te continuamente dos maus e dos males que engendram. Rejubila-te sem queixa pela oportunidade de aplicares o tempo que o Senhor te concede na construção da nova humanidade, na qual te encontras. Recorda-te do apóstolo Paulo nas suas duras peregrinações a serviço do Evangelho, assim como de todos aqueles que se tornaram cantores de Deus, apresentando a mensagem libertadora. Imita-os e homenageia-os por haverem preparado o caminho pelo qual hoje percorres com facilidade. Enquanto eles tiverem os pés e as almas dilaceradas pela aspereza do solo e pela perversidade humana dominante na época em que viveram. De certo modo, os tempos ainda são muitos parecidos, e por isso mesmo, estás convocado para o ministério. Não caia uma folha da árvore que não seja pela vontade do Pai, afirmou Jesus. Assim também o Pai acompanha o teu devotamento e o teu esforço com imenso amor, oferecendo-te os recursos inalienáveis para o êxito do teu empreendimento de iluminação e libertação de consciências. Quanto maiores forem as dificuldades, melhor benefícios te advirão do trabalho. Avança, cantando a mensagem de Jesus aos ouvidos moucos do mundo, até o momento que se abram para escutá-la e recebe-la em festa de sentimentos renovados. Conclusão. Nunca te facultes o desânimo ante as dificuldades na tarefa. Insiste no programa que traçaste para a tua existência atual. Faze o melhor ao teu alcance, distribuindo semente de luz como o sol benfazejo que beija o charco tomado do mesmo carinho com que oscula as pétalas de delicada rosa. Glossário. Arrotear, lavrar para o primeiro cultivo em sementação. Semeadura denodado. Corajoso erraticidade, intervalo em que se encontra o espírito entre duas reencarnações. Plano espiritual anfractuosidade, saliência depressão seixo, fragmento de rocha troço, pedaço arroteio, ato de lavrar para o primeiro cultivo anelar, desejar intensamente cardo, erva com folhagem espinhosa mouco,
surdo ou que ouve muito pouco. Conclusão: para que o indivíduo descubra o significado existencial que lhe diz respeito, é indispensável que se permita a reflexão, o hábito saudável da concentração e da prece, criando condições propiciatórias à viagem interior, onde se encontram registrados os prejuízos e as conquistas morais da longa viagem evolutiva. Glossário. Périplo, viagem de longa duração. Vacuidade, ausência de valor. Estorcegar, contorcer-se anelo. Desejo intenso fugaz. Passageiro, transitório transcendental. Superior, sublime, que excede a natureza física nécio, ignorante transato. Passado ingente, enorme áulico, cortesão, bajulador consumpção, destruição.